Pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer uma simulação da primeira parte do nosso do planejamento para essa aula, para vocês, para a gente, como se a gente estivesse aplicando isso no dia a dia dentro de uma empresa, tá bom? Então, sem mais delongas, para esse vídeo não ficar longo, nós vamos fazer um passo a passo da fase do planejamento, ok? Qual que vai ser o problema que a gente vai atacar? Atrasos recorrentes nas entregas de pedidos. Bom, então nós vamos atacar aí essa área de logística. Então está tendo muito atraso na área de logística. Então vamos aplicar o ciclo PDCA, a parte do planejamento. Vamos planejar para a gente entender como é que a gente trabalha com essa ferramenta que aborda outras ferramentas. Então a gente já vai estudar algumas ferramentas dentro dessa ferramenta, ok? Então vamos, sem mais delongas, identificação do problema. Nós vamos utilizar a ferramenta 5W2H. Então vamos lá. O 5W2H ela é dividida em algumas questões. Então, por exemplo, o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Isso quebra o problema, tá bom? Então, a partir do momento que nós conseguimos desfragmentar o problema, a gente ataca ponto a ponto, tá bom? Então, esse é o... Claro que existem, pessoal, N maneiras de se resolver, N ferramentas de gestão que nos ajudam. Mas o 5W2H ele é muito importante porque ele dá uma clareza muito grande naquilo que a gente está buscando, tá bom? Olha lá que interessante. O que? Atraso nas entregas. Por quê? Falta de controle de estoque e roteirização. Aqui eu já coloquei, mas essa 5W2H, essa ferramenta, ela precisa ser dentro do brainstorm. Você joga essas perguntas e essas perguntas elas vão nascendo. O que nós vamos atacar? Então nós temos o problema central, tá? Então a gente vai. Por quê? Por que está tendo atraso? Falta de controle de estoque e roteirização ineficiente. Aonde está acontecendo os atrasos? Na região de Ribeirão Preto e Orlândia. Quando? Nos últimos 3 meses nós tivemos aí esse percentual. Equipe logística e quem? Equipe logística e expedição. Como? Pedido sai sem planejamento de rota. Quanto? 38% dos pedidos com atraso médio de 2 dias. O que está por trás desses atrasos? Vamos descobrir juntos usando as próximas ferramentas. Então, pessoal, essa ferramenta aqui, ela nos deu, né? Olha lá, atrasos, por quê? Falta de controle, aonde? Na região de Ribeirão Preto, nos últimos 3 meses, equipe de logística e expedição, pedidos saem sem planejamento de rota e 38% dos pedidos com atraso médio de 2 dias. Como que chega-se? Reclamações, tá bom? Reclamações, muitas vezes devoluções. Então, como é que a gente entende, como é que a gente consegue chegar nesse contexto? Através dos sintomas que vão aparecendo, tá bom? Então, nós temos aqui o nosso diagnóstico, que é a espinha de peixe, tá ok? Diagnóstico, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar pôr aí, ó, deu certo. A espinha de peixe. Qual que é o efeito? Atraso nas entregas. Então, o que a espinha de peixe ela vai nos dar? Causa e efeito. Então, já essa ferramenta ela já nos fala. Ferramenta de causa e efeito. Diagnóstico. Diagrama de causa e efeito. Existem outras ferramentas? Existem outras ferramentas que nos dão esses dados. Mas a gente está analisando aqui dentro da espinha de peixe. Então, dentro da espinha de peixe, nós temos aqui algumas categorias que nós vamos analisar. Tá? Então, por exemplo, máquina. Falta de sistema de rastreio, uma tecnologia. Tá? Então, a gente não tem sistema de rastreio. Método. Roteirização mal planejada. Então, isso aqui é uma causa muito, muito, muito interessante. Mão de obra. Falta de treinamento em logística. Isso é uma causa, né, que está gerando aí esse problema. Material. Rupturas de estoque por falta de previsão de demanda. Então, é uma causa que gera determinado efeito. Meio ambiente, trânsito de estradas precárias em algumas rotas, ou seja, não tem um planejamento de rota, você não consegue ter um contexto bem interessante. Medida, falta de indicadores de desempenho logístico.
aí você acaba entrando no achismo. Você acaba entrando no contexto do achismo. Então, aqui nós temos qual que é o efeito que essas causas elas geram? Atraso nas entregas. Então, falta de sistema de rastreio gera atraso nas entregas. Roteirização mal planejada gera atraso nas entregas. Falta de treinamento gera atraso nas entregas. Material de rupturas gera atraso nas entregas. Trânsito e estradas precárias geram atraso nas entregas. Falta de indicadores geram atraso nas entregas. Então, tudo quais são as causas que estão me gerando esse efeito? Então, eu trabalho, destrincho. Aqui nós temos uma coleta de dados. Aqui nós temos, tá? Algumas. Um desenho da espinha de peixe, ok? Como é que a gente estrutura isso? É só um símbolo, uma simbologia de causa e efeito. Aqui, deixa eu só explicar direitinho aqui. Aqui nós temos o efeito, o problema, e aqui a gente vai analisando as causas, tá bom? Então a gente vai ter um problema central. É muito legal essa ferramenta é muito poderosa, tá ok? Coleta de dados. Vamos lá. Número de pedidos com atraso, 114 nos últimos 3 meses. Isso aqui, a coleta de dados nos ajuda a tomar decisões pautadas em fatos. Tira a gente daquela questão de... Tira a gente do achismo, tá ok? Os dados coletados com segurança e uma visibilidade, uma auditoria, eles nos dão fatos concretos que estão acontecendo dentro da empresa. Então, dados é importantíssimo. Coletar dados é importantíssimo. Por exemplo, número de pedidos com atraso. 114 nos últimos 3 meses, é um dado muito, muito grande. Regiões com mais problemas, Sertãozinho e Batatais. Índice de rupturas de estoque, 26% o índice de ruptura de estoque. Olha, é uma coisa muito grande. O que é ruptura de estoque? Pelo fato de eu não ter uma previsão de demanda, o meu estoque acaba e eu fico um tempo sem ter esse estoque dentro da minha empresa. Tá? Então ele rompe, ele acaba. E aí eu não consigo ter um fluxo muito interessante. Então, ter esse índice de ruptura. Nós temos uma ferramenta que a gente vai olhar um pouco mais para frente, dentro da logística, que é o giro de estoque, né? Que nos ajuda a entender uma série de contextos também, tá bom? Vamos lá. Tempo médio de entrega é 3,4 dias. Então, vamos colocar uma meta aí de abaixar para 1 dia e meio, ok? Viram como o achismo atrapalha? Com dados na mão, o problema muda de forma, porque aí eu consigo, de fato, experimentar as ações concretas que eu tenho que fazer. As definições das metas SMART. Por quê, pessoal? Porque agora eu preciso agir. Então eu preciso partir para a ação. Tá? Eu fiz o planejamento, então eu vou planejar quais são as minhas metas. Isso faz parte na hora do planejamento. Tá? Então vamos lá. Reduzir o índice de atraso de entregas de 38% para 10% nos próximos 60 dias. Então essa é a minha meta SMART. Ela é específica. Por quê? Atraso nas entregas. Ela é mensurável, de 38% para 10%. Então eu consigo medir. Ela é atingível, já há bons resultados em outras cidades. É aquilo que eu falei ontem, na hora do planejamento. Muitas vezes nós não podemos colocar uma meta irreal. É necessário colocar metas que nós vamos conseguir atingir, porque senão há um desânimo na equipe, há todo um contexto diferenciado, tá bom? Vamos voltar aqui. Ela é relevante, impacta diretamente a satisfação dos clientes e, porventura, o faturamento da empresa, porque você deixa de ter desistência de pedidos. E 60 dias porque ela é temporal, ok? Uma meta sem prazo e sem número é só uma vontade. Aqui temos clareza. Quanto mais clareza nós tivermos no plano, por isso que o plano deve ser definido de maneira muito organizada. O plano ele deve ser... Demore para fazer o plano. Demore para fazer um planejamento. Não tenha pressa em planejar. Não tenha pressa no planejamento, tá bom? Porque o planejamento é que vai te dar capacidade de ação, tá bom?
as metas SMART, coloquei uma figurinha específica, mensurável, enfim, tudo que a gente precisa. E o plano de ação, ok? O que nós vamos fazer, quando, como, por quê, aonde, tá? Então, olha lá, o plano de ação. Implementar controle diário de estoque, capacitar equipe logística, reestruturar rotas de entrega e criar painel de indicadores, os OKRs, que é muito legal. Quem que vai fazer? Direcionar. Você precisa ter você precisa ter aquela questão do quem que vai fazer, tá bom? Então quem que vai fazer? Olha lá, o Carlos, o estoquista Carlos, que vai fazer. Quem que vai capacitar a equipe? O RH e o líder logístico. Quem que vai reestruturar as rotas de entrega? O coordenador de frota. Quem que vai criar painel de indicadores? O TI e a gestão. Quando nós vamos implementar o controle de estoque? Em 5 dias. Isso daqui é mais do que é urgente nós termos esse contexto. Quando nós iremos capacitar a equipe? Em 10 dias. Em 10 dias a equipe tem que estar capacitada. Quando nós iremos reestruturar as rotas? Nós temos 15 dias para fazer esse trabalho. E quando que nós iremos criar os painéis? Em 20 dias. Coletar dados, amostras, construir relatórios. Como que nós iremos implementar um controle diário de estoque? Planilhas mais rotina. Então isso aqui tem que ser definido. Tá? Como que nós vamos capacitar a equipe? Com treinamento interno. Como que nós vamos reestruturar as rotas? Com software de roteirização. Então isso já fica muito definido, tá? Como que nós vamos criar painéis de controle, Power BI ou nas próprias planilhas de Excel. Por que nós iremos fazer isso? Nós iremos implementar controle de estoque diário para prevenir ruptura, tá? Por que nós iremos capacitar a equipe? Para aumentar nossa eficiência. Por que nós iremos reestruturar rotas? Para otimizar as entregas. E por que nós iremos criar painel de controle? Para tomar decisões futuras, ok? Então aqui nós temos uma figura que eu coloquei no 5W2H, tá? Então, pessoal, esse é um planejamento realizado de fato pela equipe. Então você senta com a sua equipe e você monta esse planejamento, tá? Você trabalha com a sua equipe esse contexto, tá bom? Então o problema no passo a passo a gente consegue destrinchar ele dessa forma, tá ok? Nós conseguimos destrinchar o planejamento dessa forma. Nós ficamos por aqui, sem mais delongas. São conteúdos um pouco mais longos, porque são conteúdos com uma qualidade um pouco maior, pessoal. Então, conforme a gente vai trabalhando, nós vamos aumentando a nossa capacidade, nós vamos aumentando a qualidade das informações. Eu trouxe um aspecto geral, agora eu trouxe, de fato, você pode pegar essa aula e aplicar na sua equipe. Você pode pegar esse vídeo e aplicar na sua equipe. Você pode pegar o 5W2H e já começar a trabalhar hoje dentro da sua equipe. E você pode fazer o que você quiser. A espinha de peixe você pode trabalhar hoje dentro da sua equipe. Tá ok? Então esse é o intuito. O intuito é que você trabalhe as ferramentas que aqui serão disponibilizadas, tá? Com sabedoria, com entendimento, tá? E com perfeição. Se você precisar de ajuda, manda aqui embaixo, fala, Rodrigo, você dá um treinamento para minha equipe? Eu dou um treinamento para sua equipe, principalmente se for da área metalúrgica, porque eu tenho muita experiência e sei como que uma ferramenta como o Ciclo PDCA pode transformar a sua rotina e a sua empresa, tá bom? Sem mais delongas, a gente fica com esse conteúdo por aqui e voltamos com o executar no próximo conteúdo.